sob a proteção de Deus, o Senhor da vida, declaro aberta a 41ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal do Recife. Convido o vereador Rinaldo Júnior e o vereador Almir Fernando para comigo comporem a mesa. Vereador Almir Fernando, como segundo secretário, para fazer a leitura da reunião da ata da reunião anterior. Ata da 4ª reunião extraordinária do primeiro período da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada no dia 29 de maio de 2018, presidência dos excelentíssimos senhores vereadores Eduardo Marques e Chico Kiko, aos 29 dias do mês de maio do ano 2018, às 16 horas, na Sala João Negromonte, Sala das Sessões, no andar 10 da Casa Zé Mariano, situada na Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco. Reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Eduardo Marques, acompanhado a primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Chico Kiko e Almir Fernando, havendo número legal, o senhor presidente declarou aberto o trabalho, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, o que foi feito, não havendo nenhum questionamento sobre a ata, a mesma foi aprovada sem restrições. Em seguida, o senhor presidente determinou ao primeiro secretário que procedesse à chamada regimental, a oportunidade que foram registradas as presenças dos vereadores Aderaldo Pinto, Herto Luna, Aimee Carvalho, Alcides Teixeira Neto, Aline Mariano, Amaro Cipriano Maguari, Ana Lúcia, André Regis, Benjamin da Saúde, Carlos Gueiros, Davi Muniz, Heriberto Rafael, Felipe Francismar, Hélio Guabiraba, Ivan Moraes, Jairo Brito, Jaime Asfora, Júnior Bocão, Marco Aurélio, Marília Reis, Michele Colles, Natália de Minuto, Renata Antunes, Ricardo Cruz, Rinaldo Júnior, Rodrigo Coutinho, Romerinho Jatobá, Romero Albuquerque e o Anderson Florencio. Foram justificadas a ausência dos vereadores Augusto Carreiras, Rogério de Luca e Fred Ferreira. Havendo nome legal, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta da ordem do dia, da qual constarem as seguintes matérias, segundo a discussão, 3/5 pareceres 262 e 260 de 2018, respectivamente das comissões de Legislação e Justiça e de Finanças e Orçamento, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 8 de 2018, de autoria do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração das leis 18.432, de 18 de dezembro de 2017, e 18.327, 3 de julho de 2017, e 18.433, de 18 de dezembro de 2017. Cria uma unidade orçamentária e autoriza a abertura de decreto especial por anulação parcial de dotação do orçamento corrente de exercício. Encaminhou a votação não ao plenário o vereador Rinaldo Júnior, encaminhou o voto sim o vereador Hélio Guabiraba. Os vereadores Aderaldo Pinto, Herto Luna, Aimee Carvalho, Alcides Teixeira Neto, Aline Mariana, Almir Fernando, Amaro Cipriano Maguari, Benjamin da Saúde, Carlos Gueiros, Chico Kiko, Davi Muniz, Eduardo Marques, Heriberto Rafael, Felipe Francismar, Hélio Guabiraba, Jaime Asfora, Júnior Bocão, Michele Colles, Natália de Minuto, Renata Antunes, Rodrigo Coutinho, Romerinho Jatobá e Romero Albuquerque e o Anderson Florencio, total 25, votaram sim. Votaram não os vereadores Ana Lúcia, André Regis, Ivan Moraes, Jairo Brito, Marília Reis, Ricardo Cruz e Rinaldo Júnior, total 7. Foi aprovado. Segundo a discussão dos pareceres 229, 276 e 227 de 2018, respectivamente das comissões de Legislação e Justiça, Defesa dos Direitos Humanos e de Segurança Cidadã, opinando pela aprovação do projeto de lei número 5, de autoria do chefe do Poder Executivo, foi aprovado. Segundo a discussão dos pareceres 230, 226 e 278, respectivamente das comissões de Legislação e Justiça, de Saúde, de Finanças e Orçamento, opinando pela aprovação do projeto de lei número 6 de 2018, do chefe do Poder Executivo, foi aprovado. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura do prolongamento da ordem do dia, do qual constar as seguintes matérias: discussão única do parecer
279 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei 5/2018, de autoria do Poder Executivo, foi aprovado. Discussão única do parecer 280/2018, da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei 6/2018, de autoria do chefe do Poder Executivo, foi aprovado. Discussão única do requerimento 3043, de autoria do vereador Romero Albuquerque, foi aprovado. Senhor presidente informou que havia um pedido de dispensa de prazo na reunião ordinária do vereador Amário Cipriano Maguari quanto às emendas ao projeto de decreto legislativo número 18, de sua autoria. Senhor presidente acatou e solicitou ao segundo secretário que fizesse a consulta aos líderes partidários quanto à dispensa de prazo. Lista anexa aos jornais desta casa foram dispensados os prazos. Assumiu a presidência dos trabalhos o vereador Chico Kiko, no horário destinado ao grande expediente. O primeiro orador com o patrimônio, o vereador Herto Luna, repercutiu o encerramento do prazo de emenda ao projeto de lei do Executivo número 11, que trata da regulamentação do transporte remunerado privado e individual de passageiros intermediado por plataformas digitais. Próximo orador com a tribuna, o vereador André Reis, repercutiu sobre a paralisação dos caminhoneiros, tratou das reportagens televisivas explicando as consequências da mobilização. Foi apartado pelos vereadores Rodrigo Coutinho e Jaime Asfora. Próximo orador com a tribuna, o vereador Ivan Moraes, tratou sobre a complexidade das informações que não são passadas através dos meios de comunicação comercial. Tratou também da cobrança dos impostos, que são subsídio para os servidores para os serviços prestados pelo Estado. Foi apartado pelos vereadores Rodrigo Coutinho e Jaime Asfora. Próximo orador com a tribuna, o vereador Renato Antunes, informou que defende a ideia do Estado necessário, que de fato possa cumprir com suas obrigações e que gaste com aquilo que arrecada. Foi apartado pelo vereador André Regis. Tempo de liderança, o vereador Almir Fernando repercutiu sobre o alto preço dos combustíveis e a paralisação dos caminhoneiros. Fez leitura de um discurso, cópia anexa desta casa, ressaltou a necessidade da palavra do diálogo entre o governo e lideranças do movimento. Também fez uso da palavra pelo tempo de liderança, o vereador Ricardo Cruz, que repercutiu acerca dos salários descontados da Guarda Municipal do Recife, criticou a gestão e informou que a mesma está agindo de forma antidemocrática. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir amanhã em uma reunião ordinária no local do costume e horário regimental. Declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida aprovada vai ser assinada por quem direito. Senhor presidente, lida a ata. Lida a ata, coloco-a em votação, discussão. Encerrada a discussão em votação, os que concordam permaneçam em silêncio. Está aprovada a ata da reunião anterior. Solicita ao primeiro secretário a leitura do expediente do dia. Projeto de lei ordinário 109/2018 do vereador Rodrigo Coutinho. Projeto de lei ordinário 110/2018 de autoria do vereador Hélio Guabiraba. Projeto de decreto legislativo número 18/2018 de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Feita a leitura, senhor presidente. Feita a leitura do expediente, dou início ao pequeno expediente, convidando o primeiro orador inscrito, vereador Ricardo Cruz. Ricardo Cruz. É que não deu para ler aqui. Ausente. Segundo orador inscrito, vereador Rodrigo Coutinho. Ausente. Terceiro vereador inscrito, vereador Michele Córdez. Ausente. Vereador Renato Antunes. Vossa Excelência tem os 5 minutos regimentais. Boa tarde a todas e a todos, os que estão presentes, aqueles que nos acompanham através da TV Web. Senhor presidente, uso rapidamente esse espaço dentro do horário do pequeno expediente para reverberar que hoje pela manhã nós tínhamos uma importante reunião pública que foi convocada. Usamos o espaço, esse plenário, devidamente aprovado por esta casa e pelos pares, para fazer uma reunião da Frente Parlamentar em defesa da vida e da família, cuja temática desta reunião era contra o aborto e em favor da vida. E o que me faz subir à tribuna não é reverberar aquilo que discutimos, porque praticamente não houve uma discussão. Infelizmente, não podemos discutir por um ato que, no meu ponto de vista, é um ato de intolerância. Nós, há cerca de um ano atrás, aprovamos aqui nessa casa mesmo
um projeto de lei que fala que Recife é a cidade mais tolerante do Brasil. E eu sou obrigado a discordar disso, vereadora Ana Lúcia, porque essa tolerância nós não temos sequer nessa casa que a gente diz que é a casa do povo. O que me dá uma tristeza não é o fato das pessoas virem à casa. Pelo contrário, a casa ela é democrática, ela é aberta para que todos venham e debatam. Mas temos que distinguir aquilo que o nosso regimento fala. Existe audiência pública e existe reunião pública. Inclusive, esse próprio plenário já foi usado para reunião pública de partido A ou partido B. Imaginem os senhores que um determinado partido que eu não tenho nenhuma afinidade ideológica venha fazer sua reunião. Isso não me dá o direito de reunir militantes, levantar bandeiras e atrapalhar a reunião que foi convocada de forma pública. Então, o que eu vi hoje foi um desrespeito à democracia. Essa mesma democracia que leva milhões às ruas, vereador Gilberto, dizendo que o brasileiro tem que ter voz, precisa ouvir e ser ouvido. Mas hoje nós não tivemos direito a esse debate, porque infelizmente as pessoas não vieram debater, vieram se manifestar, mas de uma maneira indevida. A nossa Constituição fala de protesto pacífico. Eu não vi passividade hoje. Eu vi, de fato, um protesto que, no meu ponto de vista, é uma violência contra a democracia. Não é uma violência física, mas quando você não dá respeito e o direito que as pessoas falem e se manifestem, você está tolhindo o direito. E a frente parlamentar que foi constituída, que é diferente de uma comissão, vereador Romero Jatobá, diferente de uma comissão temática, a frente parlamentar ela tem uma defesa específica para determinado tema. Nós temos frente parlamentar em defesa da educação, frente parlamentar em defesa da saúde, frente parlamentar em defesa dos direitos humanos, e nós temos a frente parlamentar em defesa da vida e da família. E esta temática contra o aborto e a favor da vida é uma temática que esta frente defende. E em uma reunião pública, nós estávamos traçando estratégia e ouvindo uma convidada norte-americana, que inclusive foi convidada pela vereadora Michele Collins, foi vítima de um aborto, vereador Heriberto Rafael. A sua mãe, enquanto ela estava no ventre, aos 7 meses de gestação, foi tentado um aborto, mas essa mulher nasceu. E hoje ela é uma ativista não contra o aborto, mas uma ativista em favor da vida, porque ela provou, vereador, que ela teve a oportunidade de nascer. Então, nada melhor do que ouvir um relato. E me entristece quando as pessoas não dão o direito de ser ouvidas. Então, fica aqui minha lamentação. Eu não falo nem repúdio, porque repúdio é uma palavra muito dura, muito pesada. Mas eu lamento que muitos que brigam pela democracia, que vão às ruas exigir melhores direitos, não respeitam o direito alheio. Torno a falar, neste mesmo parlamento, já houve reunião, vereador Heriberto Rafael, de partido A e B. E isso não me dá direito de ser de um outro partido vir badernar, como fizeram aqui pela manhã. Porque não foi protesto não, foi baderna. Subiram nessa bancada, bateram e foi dado. Que não era nem para ser dado, vereador Michele Collins, porque é reunião pública. Mas Vossa Excelência, como democrata que é, deu o direito à fala, mas as pessoas não respeitaram. Então fica meu registro que a Frente Parlamentar em Defesa da Família e da Vida, presidida pela vereadora Michele Collins, do qual eu também faço parte, nós não vamos nos intimidar com baderna. Nós queremos discutir a temática. Se as pessoas não querem discutir no âmbito do diálogo, paciência. Mas aqui se discute com ideias e não com pressão, não com pancadaria, não com porrada, não pisando na mesa. Não que fizeram isso, mas não deram o direito sequer da gente falar. A reunião teve que ser suspensa e foi feita em um outro lugar, porque também fizemos. Porque se foi convocada, não vamos recuar. O direito à vida é um direito de todo aquele que é nascituro, inclusive. E defender o aborto, no meu ponto de vista, é você tirar o direito legal de uma pessoa nascer. Nós entendemos que o aborto, gente, é uma prática violenta, sim. Porque entendemos biologicamente, de forma filosófica, de forma da vida, que quando há concepção, há uma vida. E essa vida tem que ter o direito, dado pelo Estado, de nascer, de produzir os seus frutos. E aqueles que pensam o contrário, se organizem. Mas não se organizem fazendo barulho, nem bagunça, nem amassando os outros, não. Procure seus representantes e traga para cá esse debate. Porque é assim que uma casa democrática tem que se comportar. Não fazendo baderna, bagunça, como fizeram hoje. E eu lamento que tem gente, inclusive, que é candidato a alguma coisa ou outra, estava aqui, se promovendo politicamente numa casa democrática, mas agindo de forma antidemocrática, de forma ditatorial, como foi feito hoje. Eu lamento profundamente, senhor presidente, por esse ato de, não digo terrorismo, mas um ato de repúdio à democracia. A todos uma boa tarde. Muito obrigado, vereador. Convido o vereador Almir Fernando. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Boa tarde, senhor presidente,
senhores vereadores, senhoras vereadoras, a todos presentes na sessão plenária, o vereador Hélio da Guabiraba, cordial boa tarde a Vossa Excelência. Senhor presidente, que me traz à tribuna na tarde de hoje é para fazer apelo à Grande Recife Consórcio de Transporte e à CTTU. Com relação ao Grande Recife de Consórcio de Transporte, com relação às linhas Bomba Demetério, Alto Zé Bonifácio, linha do Tiro, inclusive já repercuti aqui dessa tribuna, vereador Romerinho Jatobá, com relação a esses fatos que eu vou aqui repercutir e repetir mais uma vez, que infelizmente nós dessas comunidades não fomos atendidos com relação a esse pedido que eu vou fazer. Com relação à Bomba Demetério, se diminuiu o número de ônibus no sábado, no domingo e nos feriados. Estão usando apenas 2 ônibus nessa linha durante esses dias que eu mencionei aqui. Então, a gente está fazendo esse apelo, já estivemos lá no Grande Recife e esperamos ser atendido após toda essa turbulência que está acontecendo no nosso país com relação ao combustível. Eles prometeram que eu voltar com mais um ônibus nessa linha. E que a empresa Caxangá, que opera nessa linha da Bomba Demetério, ela possa fazer o circular do Córrego de Euclides. Porque, infelizmente, os motoristas, quando vêm do centro da cidade ou saem do subúrbio para a cidade, não vai até o Córrego de Euclides, né? E as pessoas que moram lá naquele local têm sofrido muito com essa questão. Então, é importante que esta linha, que já opera nessa comunidade há mais de 20 anos, elas possam fazer esse circular no Córrego de Euclides. Inclusive, estive lá com o João Braga, porque o grande questionamento, o vereador Felipe Francismar, é com relação àquele gargalo ali do circular do Córrego de Euclides. E tivemos lá com o João Braga mostrando a necessidade de melhorar a questão do estacionamento daquele local. Infelizmente não resolveu nada. Tivemos também com a própria presidente da CTTU, Tassiana, que também não resolveu aquela questão. E aí a gente espera que a CTTU possa dar as condições necessárias para que o ônibus possa ir lá. Apesar de que não é desculpa. Quando a empresa quer operacionalizar e quer ir ao local e atender o seu passageiro, ela vai fazer de qualquer maneira, mesmo tendo esse gargalo aí do trânsito. Mas a gente reitera esse apelo aqui à CTTU, com relação ao circular do Córrego de Euclides, e também a rua Aline Cisneiro, onde tem lá uma academia de musculação, que ali as pessoas colocam os veículos dos dois lados, fazendo um funil e fica intransitável naquele local. A comunidade também tem reclamado isso aí com relação à CTTU. Com relação ao Grande Recife Consórcio, é esse apelo que a gente está fazendo com relação à linha Bomba Demetério e também com relação à linha Alto José Bonifácio, Avenida Norte, que também essa empresa, ela também diminuiu o número de ônibus nessa linha Alto José Bonifácio, Avenida Norte. A gente reitera esse apelo, reforça para que possamos ter o número de ônibus necessário para atender a população. E com relação à linha do Tiro, que era lá no Córrego de Euclides, e nós, por um pedido da comunidade, por conta da mobilidade, do engarrafamento que ocasionava naquele local, nós solicitamos que essa linha voltasse para o terminal que era antigamente, lá na rua Oriol de Holanda, em frente ao Campo do Café. Inclusive conseguimos um local lá no Campo do Café, vereador Chico Kiko, e para que o ônibus não ficasse mais na via. E a gente conseguiu, dentro de um acordo que era de quê? O terminal ia voltar lá para a linha do Tiro, mas essa linha continuaria circulando no Córrego de Euclides. Infelizmente, o Grande Recife Consórcio de Transporte não cumpriu com o que ficou prometido. E a gente faz esse apelo para que eles possam cumprir com o que ficou acertado com a comunidade. E aí a gente está aqui reiterando, está cobrando, já que nós estivemos ontem lá no Córrego de Euclides, na comunidade Santa Ana, e a população, aquela comunidade, fez todo esse apelo para que a gente pudesse cobrar do Grande Recife Consórcio de Transporte todas essas reivindicações, principalmente a Bomba Demetério, aumentar o número de ônibus para poder atender a população, que eles façam circular no Córrego de Euclides e que a linha do Tiro ela possa voltar a circular no Córrego de Euclides, porque foi um ganho que a comunidade teve. Então, se ganhou esse ônibus, essa linha lá na comunidade, e o Grande Consórcio de Recife tirou da comunidade. Então é importante que ela possa voltar a circular e a gente aqui faz esse apelo, presidente, dessa Caixa de Ressonância, que é a nossa Câmara Municipal do Recife, para que o Grande Recife Consórcio de Transporte possa atender esses apelos da comunidade que estão lá
cobrando do Grande Recife Consórcio que eles cumpram com a palavra dele, que infelizmente não estão cumprindo. Então, presidente, agradeço pela oportunidade. Obrigado, vereador. Encerrado o pequeno expediente, não havendo matéria no prolongamento do expediente, solicito ao secretário que anuncie o resultado da chamada regimental que consta do painel. Tem prolongamento? Eu perguntei antes. Então, prolongamento do expediente. Não, cadê o prolongamento do expediente? Não, é aqui. Ah, prolongamento do expediente, matéria da pauta. Discussão única do requerimento 3021/2018, de autoria do vereador André Regis. Em discussão a matéria, encerrada a discussão, votação. Os que concordam, permaneçam em silêncio. Aprovado. Discussão única do requerimento 3024/2018, de autoria do vereador Ivan Moraes. Em discussão a matéria, encerrada a discussão e votação. Os contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única do requerimento 3028 e o 3029/2018, de autoria do vereador Romero Albuquerque. Em discussão as matérias, encerrada a discussão, votação. Os que concordam permaneçam em silêncio. Aprovado. Encerrado, então, as matérias constantes da pauta do prolongamento do expediente, solicito, então, ao primeiro secretário que anuncie a chamada regimental. Presença do... O painel registra 26 vereadores presentes, ausente 9 e 4 justificados, senhor presidente. Existindo número regimental para votação das matérias constantes da pauta, dou início às matérias da ordem do dia, de igual forma, solicitando ao senhor secretário, faça a chamada das que constam da pauta. Discussão única do requerimento 3019 e o 3020/2018, de autoria do vereador André Regis. Em discussão, o requerimento, encerrada a discussão, em votação, os que concordam permaneçam em silêncio. Aprovado. Discussão única do requerimento 3022/2018, de autoria do vereador Hélio Guabiraba. Em discussão, o requerimento, encerrada a discussão, votação, os que concordam permaneçam em silêncio. Aprovado. Discussão única do requerimento 3023, como também o 3025/2018, de autoria do vereador Ivan Moraes. Em discussão, o requerimento, encerrada a discussão, votação, os que concordam permaneçam em silêncio. Aprovado. Discussão única do requerimento 3026 e o 3027/2018, de autoria do vereador Romero Albuquerque. Em discussão e requerimento, encerrada a discussão, votação, os contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única do requerimento 3030 ao 3032/2018, de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Em discussão e requerimento, encerrada a discussão, votação, os que concordam permaneçam em silêncio. Aprovado. Discussão única do requerimento 3033 ao 3038/2018, de autoria do vereador Benjamin da Saúde. Em discussão e requerimentos, encerrada a discussão, votação, os que concordam permaneçam em silêncio. Aprovado. Discussão única do requerimento 3039 ao 3041/2018, de autoria do vereador Rinaldo Júnior. Em discussão e requerimentos, encerrada a discussão e votação, os que concordam permaneçam em silêncio. Aprovado. Encerrada a pauta da ordem do dia. E não tendo matéria para o prolongamento da ordem do dia, passo a fazer a chamada dos senhores vereadores inscritos no grande expediente que se inicia neste momento. O primeiro orador inscrito é o vereador Renato. Quem é essa assinatura aqui? É Ricardo, né? É Ricardo Cruz. Está ausente. Segundo vereador inscrito, vereador Rodrigo Coutinho. Vossa Excelência tem o tempo regimental. O Fred está aí, tá? Antes de Vossa Excelência utilizar o tempo, eu convidaria o vereador Fred Ferreira para me substituir aqui, que eu vou
eu estou sendo chamado lá no gabinete para resolver um problema, e o vereador, segundo o vice-presidente, não vai poder permanecer. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a todo o público presente que enaltece a plenária na tarde de hoje. Ontem, vereador Ivan Moraes, nós pudemos discorrer alguns discursos sobre o que vem acontecendo no cenário nacional. A gente está vivendo um estado realmente de calamidade pública, onde falta-se remédios nos hospitais, falta-se combustível para ambulâncias, para viaturas policiais, para serviços básicos. E isso me preocupa bastante. A gente levantou aqui justamente questões que vêm desde o governo federal, que tem muita culpa no cartório, digamos assim, por não ter se antecipado aos fatos e corrido atrás de sanar a situação antes de chegar até onde a gente chegou. A gente chegou também a apontar a questão do governo Dilma, que teve uma atitude responsável ao não alterar, não mudar o preço do combustível, o que acarretou numa crise que quebrou sim a Petrobras, no meu ponto de vista, e não só no meu ponto de vista, como no cenário mundial como um todo. Uma empresa que valia milhões e milhões de reais e hoje está com um valor venal muito aquém do que deveria. E a gente se preocupa bastante. A gente chegou a conversar também com o vereador André Regis em torno de alguns assuntos relacionados à saúde pública. A gente chegou a mencionar a questão do Dr. João Veiga, um médico renomado do Hospital da Restauração, que tratava justamente da dificuldade que estavam tendo os maqueiros, que estavam tendo os médicos, que estavam tendo os enfermeiros ao chegar nas unidades de saúde. E foi uma discussão muito proveitosa e que eu tenho certeza que tem que ser discutida aqui nessa casa. Mas eu subo a essa tribuna justamente para chamar a atenção, presidente, que o Recife ainda encontra-se em um estado de bastante dificuldade. A gente tem cidades próximas, como por exemplo Campina do Barreto, não. A gente tem cidades próximas, como por exemplo Campina Grande, como Maceió, como João Pessoa, que conseguiram restaurar os seus serviços de combustíveis. E por isso a gente chama a atenção do poder público para que possa, juntamente com o governo estadual, o governo federal, o governo municipal, restabelecer os serviços de necessidade pública e possa dar uma condição do recifense poder chegar ao trabalho, do recifense poder levar o filho à escola, do recifense poder fazer as suas coisas, podendo utilizar o seu carro, podendo utilizar o ônibus, podendo utilizar o táxi. A gente chama atenção também, senhor presidente, para o que o vereador Ivan Moraes falou ontem. A gente está num momento em que a mobilidade ela parece que está resolvida. Na verdade, então, o Recife, que é usualmente travado, hoje está com muito menos carro na rua, justamente porque a maioria está nas filas dos postos, eu imagino, e a gente pode ter a oportunidade de utilizar outros modais. Mas ainda assim, esses modais, vereador Ivan Moraes, eles estão deficientes e acarretando uma dificuldade gigante para o recifense. Eu queria finalizar minha fala, senhor presidente, chamando a atenção
do governo do estado, chamando a atenção da prefeitura do Recife, para que os serviços sejam restabelecidos o quanto antes e o recifense possa ganhar com tudo isso. Muito obrigado, era o que eu tinha a dizer. Queria convidar a próxima vereadora, Michele Collor, que ocupe a tribuna dessa casa. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos os presentes. Eu gostaria de repercutir nessa tarde a reunião que nós tivemos aqui hoje pela manhã, que foi muito proveitosa, foi excelente. Nós tivemos a oportunidade de trazer a missionária Diane Jesse, que veio ali da Califórnia, junto também com a doutora Sandra Fleshman, que trabalha aqui no Brasil, apoiando mulheres que não querem abortar, mulheres que não têm condições de criar os seus filhos, e elas recebem esse apoio dessa organização. Também esteve presente aqui o pessoal do Ministério Público, a Promotoria de Criança e Adolescente, esteve presente também o pessoal da Brasil of Love, também ali de Chicago, que faz um trabalho também nos Estados Unidos, nas clínicas de aborto ali dos Estados Unidos. E foi um momento muito importante, um momento muito especial aqui para a Câmara de Vereadores do Recife. Tivemos um pequeno problema quando nós começamos a reunião aqui no plenário. As manifestações não foram no sentido de que dava para a gente compor o evento, porque as pessoas que vieram participar, na verdade, elas não estavam com o intuito de participar, de colaborar, de debater, de colocar o seu posicionamento, mas elas estavam realmente com o intuito de não deixar que a reunião acontecesse. Então, nossa equipe estava aqui, conversou com o pessoal, nós abrimos aqui, mesmo que uma reunião pública não tenha no regimento dizendo que a gente precisa dar direito à fala, mas nós abrimos para que 5 pessoas pudessem falar, já que 5 pessoas estavam na mesa, o microfone ficou ali, mas em todo o tempo elas gritavam, batiam nas bancadas, colocaram um pano na cabeça, que eu não sei o que é aquele pano vermelho na cabeça tampando o rosto, nunca vi aquilo. E foi muito difícil, porque não quiseram acordo, não quiseram realmente participar daquilo que foi dado a oportunidade. Então, nós tivemos que encerrar a reunião, ficou muito vergonhoso. Eu pedi desculpa para as convidadas, para as pessoas que vieram, porque as pessoas tinham interesse pelo tema, e principalmente as convidadas, né, que vieram de tão longe, outras de perto. E aí o que foi dito é que porque elas eram dos Estados Unidos, elas não sabiam da realidade do Brasil e não poderiam contribuir com o Brasil. Isso é uma grande ignorância, porque qualquer nação pode contribuir com a outra nação, qualquer povo pode contribuir com outro povo, qualquer mulher pode contribuir com outra mulher. Então, nós ficamos assim um pouco tristes e até com vergonha da forma que as convidadas foram recebidas aqui na Câmara de Vereadores do Recife, mas eu justifiquei para elas que aquele movimento que estava aqui hoje não representa a população do Recife, que a população do Recife é um pessoal, são pessoas educadas, pessoas democráticas, que mesmo que tenha um pensamento contrário, mas respeita o pensamento do outro. Então, nós tivemos que encerrar a reunião aqui no plenário e fomos para outro espaço aqui dentro da Câmara de Vereadores e a reunião aconteceu. Eu me surpreendi quando eu vi uma matéria na Folha de Pernambuco, que elas vieram aqui para cima, colocaram os cartazes e disseram que a reunião foi frustrada, mas a reunião não foi frustrada, a reunião aconteceu, a reunião foi maravilhosa, foi excelente. Nós cumprimos o propósito, cumprimos aquilo que nós estávamos planejando, as pessoas falaram, foram ouvidas,
tiveram voz, foram respeitadas, e quem quis perguntar ou falar alguma coisa também falou. Somente não teve condições realmente das pessoas que estavam atrapalhando a reunião, que realmente vieram para atrapalhar, porque eu acho que a maioria aqui dos vereadores e vereadoras conhece como é essa questão de movimento social, né? Tem que estar ali você negociando. Então foi lá uma pessoa negociar e quando uma delas falou assim, olha, mas a gente não combinou que a gente não vinha aqui para debater, a gente vinha para atrapalhar, então ninguém vai falar. Então elas começaram a bater. Na verdade, quando elas chegaram aqui, elas já trouxeram um som de um MC, não sei o quê, colocaram o som bem alto aqui dentro, começaram a dançar aqui dentro. Então foi tudo assim, diferente do que a gente está acostumado numa reunião, né? Foi um pouco assim, meio alvoroçado, mas o que importa é que no final deu tudo certo. No final, as nossas convidadas foram edificadas, saíram daqui maravilhadas, porque no momento que a gente estava aqui na reunião, transmitindo pela live ao vivo, milhares de pessoas assistiram também. A mãe de uma delas, que estava lá em Belo Horizonte, ligou dizendo que já tinha tomado conhecimento. Então, às vezes é uma coisa que a gente pensa que vem para entristecer ou para frustrar, vem para ressoar mais alto e mais longe e mais forte. Então é assim que a gente vai levando, né? A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem, todas as coisas, então tudo coopera. Tudo que é bom, a gente dá graças a Deus, o que é ruim, dá graças a Deus, e assim a gente vai seguindo e vai vencendo. Então, eu quero agradecer às pessoas que participaram, quero agradecer à imprensa da casa, que foi imprescindível, porque está tudo registrado, tanto o que aconteceu aqui fora, tinha 2 câmeras aqui filmando, está tudo registrado, e também, quando foi lá para dentro, foi a imprensa da casa, e tinha alguma imprensa externa também, que participou. Então, está tudo registrado, foi importante, fundamental a presença. E também agradecer ao pessoal da Guarda Municipal também, que ajudou o coronel. Muito obrigada, coronel, pelo apoio que foi dado, porque realmente, na hora que a palestrante estava aqui, a Diana Jace, ela tem paralisia cerebral, porque como ela foi abortada, mas ela não morreu, ela ficou com essa deficiência motora. E na hora que ela desceu aqui, o pessoal veio para cima dela, empurrando, quase que ela caía aqui a escada, de tanta grosseria que foi. Mas a guarda deu apoio e foi tudo bem, graças a Deus. Não houve nenhuma violência contra ninguém, não houve nenhum cerceamento de direito de fala de ninguém. Apenas as pessoas vieram com o propósito, o objetivo de não contribuir com o debate, mas de acabar com o debate. Então, eu queria só deixar claro que é falsa a informação que está na Folha de Pernambuco, dizendo que a reunião foi frustrada, porque a reunião não foi frustrada, a reunião aconteceu e aconteceu com êxito. Mas eu escuto o vereador Renato, que também faz parte da frente parlamentar, o qual também eu quero agradecer, que esteve presente em todo o tempo aqui, presidindo, junto comigo, a reunião, e foi de fundamental importância a participação dele. Vereadora Michele Colles, eu já falei acerca do tema no pequeno expediente, registrando não meu repúdio, que é uma palavra forte, mas lamentando o ocorrido. Mas eu venho falar nesse aparte agora para ressaltar, como você está colocando, aquilo que foi bom. A reunião foi boa, vereadora Michele Colles. A Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, que é presidida por Vossa Excelência, convocou a reunião, foi aprovado no plenário, a casa de forma, não digo não unânime, mas por sua maioria aprovou essa reunião, e a reunião aconteceu. E fizemos questão, sim, que a imprensa da casa registrasse, para que de fato fique registrado, e quem quiser consultar essa reunião vai ver depois pela TV Web o que aconteceu. Falamos de um tema específico que é importante, que nós defendemos. Nós defendemos a valorização da vida. E no nosso conceito, no nosso pensamento, naquilo que a gente acredita, o aborto ele fere o direito à vida. Ah, Renato, tem contraditório? Tem. Democracia é isso, a gente ouvir e aprender a falar e aprender a ouvir. Só que era uma reunião pública, não era uma audiência pública, torna a falar. Uma reunião pública, ela tem um rito diferente. A audiência, todos aqueles que se inscrevem têm direito à voz. É o exercício da democracia direta. A reunião não. A reunião, a mesa, quem convoca, que faz as inscrições. Mas Vossa Excelência está de parabéns, porque hoje eu vi um espírito democrático. E eu tenho que reconhecer isso. Eu fiquei feliz com a sua atitude, mesmo com aquela baderna, porque aquilo ali não era manifestação, era baderna. Tinha gente subindo, metendo a mão aqui.
Era bom que tivesse registrado para a gente identificar. Tá tudo porque, inclusive, registrado. se tiver servidor dessa casa que agiu assim, eu vou pedir a exoneração desse servidor, porque está registrado. Mas eu não estou dizendo quem foi, não sei. Mas se tiver, a gente precisa apurar. Porque isso não é manifestação, foi baderna. Mas eu quero registrar o teu espírito democrata. Porque você não tinha a obrigação de dar voz. Mas está registrado, e eu estava do seu lado, que você falou, quem tem o seu contraditório, após a reunião, em dando tempo, claro que a gente não pode estender até 3 horas, regimentalmente 3 horas tem sessão ordinária, a gente vai dar o direito quem quiser se inscrever, mas só que não houve respeito, vereadora. Mas eu quero registrar o que foi bom, a temática foi abordada, se essa imprensa vendida muitas vezes aí está dizendo que não houve, porque a imprensa da gente, eu falo imprensa pernambucana não, a imprensa do Brasil, é uma imprensa abortiva, porque esses dados que estão falando aí, que existem milhões de abortos, não é verdade. Para que depois se descriminalizar, esse dado baixar, para dizer que a legalização do aborto baixou o dado. Pelo contrário, nós sabemos que há milhões e milhões de casos não registrados, porque nós temos uma imprensa abortiva, porque por trás disso existe uma máquina de fazer dinheiro que está doido que isso seja descriminalizado. Porque é assim nos Estados Unidos. Existe uma máquina de fazer dinheiro, um lobby na política para regulamentar aquilo que vai de encontro à vida. Então, valeu a pena ouvir o relato daquela senhora, eu me esqueci até o nome agora, Jessen, né? Jeana Jessen, uma pessoa que sofreu uma violência quando estava no útero. Ela não tinha direito à defesa. Não foi uma violência contra Renato que pode se defender, contra a vereadora Michele Colles. É contra uma criança que não nasceu. Então sua mãe, por motivos N, que eu não sei, ela pode ter tido seus motivos, mas lá a legislação permite, com 7 meses foi colocado sais para que ela morresse no ventre. E mesmo com aquela agressão, por graça de Deus, eu tenho que falar porque eu creio nisso, por graça de Deus ela veio e está viva até hoje. E hoje ela tem rodado ao mundo como ativista contra o aborto, porque ela sofreu na pele. Eu estou falando como homem, gente. Talvez isso aqui a melhor discussão fosse as mulheres discutir isso, porque afinal de contas é o direito da mulher, é o corpo da mulher, mas eu sou ser humano. E como ser humano eu sou obrigado a defender aquilo que eu acredito, e eu acredito na vida. Por isso, parabéns, vereadora. Não baixe a sua bandeira. A todos os vereadores que defendem essa temática, precisamos aprender a discutir. E aprender a discutir é falar e ouvir. Mas hoje, vereadora, esse direito nos foi tolhido, mas nós não vamos baixar nossa guarda, vamos continuar falando naquilo que nós acreditamos. Parabéns por sua postura democrática, parabéns pelo aquilo que defende, e é um prazer estar ao seu lado defendendo aquilo que a gente entende que é sagrado, que é a vida de qualquer cidadão, inclusive do nascituro, que ainda não nasceu. Muito obrigada, vereador Renato, eu agradeço a sua parte. Gostaria de consultar o presidente se tem algum inscrito depois de mim, para que eu pudesse pedir mais 5 minutos. Tem o vereador Heriberto Rafael. 5 minutos, então eu gostaria de mais dar 5 minutos, esses 3 minutos para o vereador Ivan, e os outros 5 a gente conversa. Obrigada. Vossa Excelência, vereadora Michele Colles, agradeço pela oportunidade da parte. Eu, de fato, não estava aqui hoje de manhã, mas havia algumas pessoas do setorial feminista do nosso mandato que vieram para acompanhar naturalmente a reunião pública e que vieram, acho que se comunicaram inclusive com a assessoria de Vossa Excelência, buscar também o diálogo, para que a gente pudesse dizer ao microfone, democraticamente, republicanamente, que sobre esse tema do aborto nós não temos unanimidade na casa. Eu acho que isso é um tema tranquilo, isso é importante que a gente tenha esse tipo de debate na casa. Inclusive, quando aprovamos o requerimento de Vossa Excelência, essa já tinha sido uma sugestão nossa e que eu, inclusive, reitero. Acho que nós precisamos ter discussões sobre temas considerados polêmicos nessa casa, e temos tido de algumas formas, e podemos ter de formas muito maiores. Eu acho, e aí continuo achando, não deixei de achar, que seria muito bom para a democracia, seria muito bom para o encaminhamento desses temas, que a gente pudesse mais na frente realizar uma reunião, realizar um debate sobre o aborto, sobre os motivos que fazem com que as pessoas acabem decidindo por realizar um aborto, que a gente sabe que não é vontade de nenhuma mulher. As mulheres que são levadas a abortar, as mulheres que acabam abortando, e aí, mais uma vez, como fiz da outra vez, peço licença do meu lugar de fala, não sou mulher, nunca haverá um aborto no meu próprio corpo,
mas, em nome das outras mulheres, peço licença para reproduzir algumas questões que a gente vem recebendo, especialmente de mulheres do movimento feminista, que se indignaram com a realização de uma reunião pública no espaço da Câmara de Vereadores, que já começava dizendo que era contra. Então, na minha humilde opinião, Vossa Excelência, se a gente tivesse realizado um debate em que houvesse uma isonomia de opiniões, em que as pessoas pudessem se pronunciar, em especial as mulheres, eu acho até que nessa discussão nós homens só temos que prestar atenção. Eu acho que nessa discussão nós homens precisamos ter a humildade de reconhecer que isso não diz respeito aos nossos corpos e precisamos ouvir cada vez as mulheres na sua diversidade. Como Vossa Excelência mesma disse, a população do Recife é diversa, a população do Brasil é diversa. E o que os movimentos feministas têm lutado ao longo dos anos não é, pelo que eu percebo enquanto homem, não é uma luta a favor do aborto ou uma luta que deseje que o aborto seja realizado, mas é uma luta para que haja a possibilidade de que a gente possa ter abortos seguros e legais, como já há em muitos lugares dos Estados Unidos, inclusive dialogando com Vossa Excelência e com a palestrante de hoje, nos estados dos Estados Unidos em que o aborto é legal, por exemplo, ele não é permitido aos 7 meses. Então, provavelmente, o crime pelo qual a vossa convidada sofreu não foi de acordo com a legislatura que permitia o aborto. Na maioria dos lugares em que o abortamento é permitido, ele é permitido até o 3º mês de gestação, pelo entendimento da maioria dos cientistas de que até este mês ainda não é um ser humano. Então, esse tem sido o entendimento na maioria dos países do mundo que tem permitido a prática legal do aborto, inclusive fazendo com que as mulheres que não têm recursos para o abortamento, elas não precisem se submeter a práticas muitas vezes medievais. A gente sabe, a gente não precisa esconder isso hoje, que aqui no Brasil, aqui no Recife, as mulheres que têm dinheiro, as mulheres que têm 2.000, 3.000, 4.000 reais, elas têm o direito ao aborto seguro. Infelizmente, as mulheres mais pobres, as mulheres que não têm acesso, as mulheres que não têm dinheiro, elas acabam recorrendo ao quê? Ao Citotec, à agulha de tricô, ao chá de cabacinha, a métodos muito violentos de abortamento que fazem com que elas corram perigo de vida. E aí, para encerrar, Vossa Excelência, nos países, eu repito essa fala que cheguei a fazer na tribuna, nos países em que o aborto seguro e legal é permitido, existe uma média de mais ou menos, de cada 10 abortamentos, um é considerado inseguro. Aqui no nosso país, e na maioria dos países da África e da América Latina, onde não existe a prerrogativa de aborto legal, o número se inverte. Para cada 5 abortos, 4 são inseguros. Então, a gente tem um problema grave de saúde, a gente precisa dialogar com muito carinho, com muito espírito republicano, sobre a saúde das mulheres. Acho que nós ainda nesta casa estamos devendo esse debate. Sugiro que a gente possa fazer cada vez mais, que a gente possa fazer em diálogo com o movimento feminista, com toda a sua legitimidade, em diálogo com os movimentos mais conservadores da sociedade, que também têm o direito de debater, mas, repito, precisa ser um diálogo. E para ter um diálogo, é preciso que haja a isonomia das posições. Não pode haver debate se uma parte fala e a outra parte talvez fale se der tempo. Para haver debate, é preciso que haja uma quantidade de tempo e de representantes de um lado e uma quantidade igual de tempo e de representantes do outro lado. E eu me proponho, enquanto mandato, junto com Vossa Excelência, a gente passar a construir esse debate que é fundamental para que a gente possa construir um entendimento sobre esse tema na nossa casa. Muito obrigado pela parte. Obrigada, vereador Ivan. Quando o senhor propuser esse debate, pode me convidar que eu estarei participando. Mas a reunião de hoje realmente foi da Frente Parlamentar em Defesa da Vida. Então, se é em defesa da vida, não tem como ser a favor do aborto. E também o nosso objetivo principal era ouvir a experiência de uma pessoa que passou pelo aborto há 40 anos atrás. Então, eu digo que é algo que foi regulamentado, sim, na clínica que aconteceu esse aborto. É algo, infelizmente, é natural nos Estados Unidos. E o nosso objetivo era esse. Porém, nós demos 5 pessoas, poderiam falar, mas eu acho que de umas 15 que tinha aqui, elas disseram que 5 não representava, que tinha que ser todas. Aí eu digo, amigas, todas realmente não têm condições de todas falar. Então, elas não permitiram que nós fizéssemos, mas, como eu disse, estou feliz porque conseguimos concluir e alcançar o objetivo que foi trazer esse tema para casa, trazer pessoas que
compreendem dessa forma, que respeitaram a opinião do outro e que ouviram o depoimento de uma pessoa que veio de fora compartilhar conosco, que não veio aqui ninguém, o debate realmente não era para debater o aborto, era para ouvir a experiência de uma pessoa que é um ativista. Então, eu acho que foi feito com total democracia, mas não houve adesão. Uma pessoa, inclusive do vosso mandato, pediu a palavra, mas não foi dada, porque era no momento inadequado, que ela queria pegar o microfone para pedir para o pessoal se acalmar. Eu disse, não, a palavra vai ser dada no final, para quem quiser falar. Mas se tinha 2 vereadores aqui na mesa, não precisava de ninguém de outro gabinete, funcionário de nenhum vereador para botar ordem na casa, porque senão a bagunça ficou total, né? Por isso que não foi dado o momento aquela palavra, mas no final as 5 pessoas falariam. Mas quero agradecer a todos que participaram, que vieram, e dizer que houve sim a reunião e que nós estamos felizes porque o propósito foi cumprido e o objetivo principal era esse, de ouvir essas pessoas, e isso aconteceu e nós estamos muito felizes. Temos fotos da reunião acontecendo, temos a matéria da Câmara aqui que registrou todos os detalhes, todos os vídeos, e foi maravilhoso. Muito obrigada a todos e todas. É o que eu tinha a dizer, e que da próxima vez a imprensa, antes de pegar uma informação e verídica, confirme com a fonte, com a Câmara de Vereadores, ligava, dizia teve a reunião ou não, para depois não estar passando a informação dizendo que não teve, e teve a reunião sim, e foi maravilhosa. Muito obrigada. Chamar o próximo orador, o líder, o vereador Heriberto Rafael. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador André Regis, uma boa tarde a todos. Venho à tribuna, vereadores, esclarecer algumas questões e levantar alguns pontos sobre a Guarda Municipal do Recife. A gestão do prefeito Geraldo Júlio tem dado prioridade à categoria nos últimos 5 anos e 5 meses de mandato. Foi neste período que a Guarda Municipal recebeu os maiores investimentos dos seus 125 anos de história. Vou começar esse relato, vereador Antônio Luiz Neto, do ano de 2013. Ainda durante a discussão desse histórico plano de cargos e carreiras e vencimentos da Guarda, onde a Prefeitura concedeu um reajuste de 21% na base salarial de todas as faixas da categoria. Na mesma época, ainda foi criada uma gratificação de trânsito, nos valores que variam de R$ 500 a R$ 1.120, dependendo da função desempenhada por esse guarda. Em 2014, o plano de cargos e carreiras foi concretizado, e com isso foram criados 120 postos fixos para inspetor, que passaram dos 80 anteriores para 200, e mais 310 vagas para subinspetor, que eram de 140, passaram para 450 vagas. A sanção do PCCV viabilizou a maior promoção da história da Guarda Municipal, com 395 guardas elevados à categoria de subinspetor, de inspetor e subinspetor. 132 subinspetores passando a ocupar a função de inspetor. O PCCV ainda garantiu o benefício imediato com um aumento da base salarial de toda a guarda de 42,9%, seguido de reajustes anuais de 7,5%. No acúmulo, entre os anos de 2012 e 2018, nós temos que o salário o salário base da guarda pulou de R$ 622 para R$ 1.251, o salário base. E teve uma elevação de 101,12%. 101,12%. Volto a repetir o tamanho da elevação desde 2012 até 2018. A gratificação de incentivo de segurança patrimonial recebida por todos os guardas, por os agentes de segurança patrimonial, foi reajustada em 200%. Passando de R$ 200 para R$ 600.
Fora isso, o plano ainda incorporou o pagamento de horas extras, garantindo, vereador Rinaldo, a remuneração integral do guarda municipal nas férias, licenças médicas e outros afastamentos legais, além de contar como remuneração integral para o cálculo da aposentadoria. Em 2015, a Guarda Municipal conquistou a criação da gratificação adicional de plantão extra, no valor de R$ 290 para os guardas, de 320 para subinspetores e de 370 para inspetores. Todos esses benefícios resultaram num ganho médio acumulado na remuneração da Guarda Municipal, algo em torno de 75% nos últimos anos. Então, isso mostra, vereadores, que a Prefeitura sempre teve diálogo. Sempre foi de ter diálogo, vereador Rinaldo. Mas, quando se existe intransigência, vereador, quando se existe intransigência no diálogo, aí realmente não se vai a nenhum lugar. A Prefeitura, ela conta hoje com 26 sindicatos de servidores. Desses todos em negociação. 18 categorias já fecharam a negociação. As demais estão com a negociação em aberto. A única que parou foi a da Guarda Municipal. Então, eu trago a Vossas Excelências um relato de que a Prefeitura quer ter o diálogo. Mas a gente precisa também querer o diálogo do outro lado. Mas ouço o vereador Rinaldo Júnior. Vereador Heriberto Rafael, eu confesso que estava com saudade de fazer esse debate com Vossa Excelência. Com todo carinho que eu tenho por Vossa Excelência, primeiramente, permita-me discordar que os professores também passaram 9 dias de greve. Mas já resolvido. Mas resolvido, graças a Deus. E eu há de convir, que realmente, de um ano para cá, onde eu fiz aquele primeiro discurso, onde eu encontrei a guarda realmente largada às traças, teve sim alguns avanços importantes. Mas eu permito também discordar quando Vossa Excelência afirma que a Prefeitura está aberta ao diálogo. Eu vou discordar porque hoje, nesse exato momento, uma forma de dialogar que o prefeito achou foi descontar as faltas de um movimento legítimo, inclusive daqueles que estavam de licença médica. Descontando também algumas que estavam de férias. Interessante isso. E algumas pessoas que ainda iam trabalhar. Bem, o critério usado, e eu que faço parte desse movimento, é o critério seguinte: vamos dar a pressão para ver até onde esse movimento vai. Dessa forma não é diálogo. Isso não é diálogo. A Guarda Municipal da cidade do Recife é um órgão importante e que todos nós, vereadores, conhecemos e temos o maior carinho por ela, inclusive o mandato de Vossa Excelência, que muitas vezes me chamou para interceder numa negociação e que eu fui com o maior prazer. Mas hoje a forma que o prefeito achou de negociar, ela é, no mínimo, não é republicana. Teve Guarda Municipal da cidade do Recife hoje que amanheceu e foi sacar o salário e recebeu apenas 95 centavos. Se essa for a forma de negociar do prefeito, eu não quero mais negociar com ele, que eu fico em pânico com uma situação dessa. Centenas de trabalhadores, muitos deles, eu repito, que trabalhavam nas mesmas escalas de trabalho, participaram dos mesmos movimentos, um fez contato 4 dias, outro 18. Qual foi o critério usado para que tenha esses descontos? Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade e é sempre bom debater com Vossa Excelência. Vereador, o que é problemático, vereador, é que para ser uma greve, Vossa Excelência muito bem sabe que o sindicato tem que chamar uma assembleia, notificar a prefeitura, tem um prazo de 72 horas, deflagar a greve dentro do sindicato, e a prefeitura não recebeu nem sequer um ofício de deflagração de greve, nem de assembleia, nem de nada. E aí eu digo que a prefeitura quis o diálogo, vereador, e porque ela teve que adotar essas medidas, ela foi forçada a adotar essas medidas que Vossa Excelência falou, das faltas, porque primeira Assembleia Geral de todos os servidores com a prefeitura, a única presente, a guarda não foi. Segunda reunião geral,
o sindicato mandou uma documentação dizendo que não queria fazer parte da discussão na mesa. Depois, uma reunião exclusiva com o sindicato e a prefeitura. E nessa reunião, vereador, começaram-se alguns pontos a serem levantados. E no momento que chegou na questão do armamento da guarda, a prefeitura disse que era irredutível no armamento da guarda. Eles se levantaram da mesa e foram embora, deixando a reunião. Ou seja, quem não quer diálogo está sendo o sindicato. Estou provando a vossas excelências aqui. Estou provando a vossas excelências aqui que quem não quer o diálogo é o sindicato. A prefeitura se mostrou aberta ao diálogo. Se mostrou tão aberta ao diálogo que teve diversas mesas e, apesar de o movimento já ter dado várias vezes ré em ter o diálogo, a prefeitura novamente aceitou de conversar. Mas toda vez que chega nesse ponto do armamento, ela trava. Então, a prefeitura teve que recorrer aos meios legais, porque a greve não está deflagrada. Não tem greve. Não tem greve. Não tem greve. Só tem greve quando há os trâmites legais. Vossa Excelência muito bem sabe disso. Então, as medidas administrativas foram tomadas. E o guarda é notificado. Se teve alguma coisa errada, ele tem como recorrer. Ele tem que ir lá comprovar que estava. Se teve alguma coisa, alguma falha, que pode haver, mas ele tem como ir lá recorrer e mostrar. Ainda continuando, em dezembro de 2012, o guarda ganhava em média R$ 1.818. Hoje, em dezembro de 2017, esse valor médio da guarda era de R$ 3.295,51, restando clara a real valorização da categoria no período. Ainda nessa gestão foi realizada a maior nomeação da história da Guarda Municipal. 851 novos agentes de segurança foram contratados por concurso públicos e treinados. Como forma de ampliar a capacidade de atuação da Guarda, foram criados ainda grupos tático-operacional GTO, as rondas de apoio ao cidadão RONDAC e a Brigada Maria da Penha, especializada no atendimento às mulheres vítimas de violência. Vereador Heriberto, encerrou o seu tempo, mas eu acredito que a vereadora Ana Lúcia possa ceder 5 minutos para vereador. O senhor. Vereadora Ana Lúcia. Vossa Excelência pode me ceder 5 minutos. Muito obrigado, vereador. Hoje estamos inspirados aqui nessa Câmara. Então, foram feitas ainda a criação, no comando da Guarda, para o fortalecimento, a criação de 5 novas diretorias, todas ocupadas por agentes do efetivo. Além disso, houve um investimento em modernização do equipamento de trabalho. Frota de veículo foi renovada com 14 novos carros e 12 novas motos. A Guarda recebeu 5.000 novos fardamentos completos, 400 coletes e 200 novos radiocomunicadores. Em 2013, foi equipada com um dos mais modernos centros de operação de segurança municipal do Brasil, onde a cidade é monitorada por meio de câmeras de alta precisão e tem link direto com o Centro Integrado de Operações da Defesa Social, o CIODES, do Governo do Estado. Ou seja, está aqui provado uma valorização profissional, vereador Antônio Luiz Neto. Estou trazendo aqui números e mais números que mostram que isso também foi fruto de diálogo com a Guarda no passado. E a Prefeitura está aberta ao diálogo. Agora precisa ter também a abertura do diálogo do outro lado. Precisa também querer participar e ouvir. Porque numa mesa de negociação, se você vai já com pontos que não podem ser revertidos, não é uma negociação, é uma imposição. Mas ouço o vereador Ricardo Cruz. Muito obrigado, vereador. Muito bom esse tema. Nós vamos debater aqui. E eu não tenho números aqui precisos, você veio bem equipado de números, a gestão deve ter dado essa estatística aí que você está, ótimo. Eu tenho meus números, que eu vou no sindicato buscá-los, e a associação, e a gente vai ver se esses números vão bater com o sindicato, né? Vou contestar esses números aí, porque realmente, na realidade, não sei se esses números são precisos. A gente vai debater isso junto aqui. Mas eu queria falar outra coisa, eu queria ser específico no caso, em relação ao que aconteceu, que o vereador Rinaldo Júnior aqui colocou, a forma truculenta, a forma agressiva com que a gestão tratou a Guarda Municipal no dia de ontem.
fazendo desconto no contra-cheque dos guardas. Tem guarda que está recebendo hoje 0 no seu contra-cheque. É absurdo isso. E como eu estive hoje na Assembleia da Guarda e coletei algumas informações, dentre elas pessoas que estavam de férias, que também entraram dentro dessa situação, pessoas que estavam de licença médica e outras. Teve colega nosso, eu estou até com o contra-cheque de um aqui, que ele tem 18 faltas. Como é que ele pode ter 18 faltas se ele trabalhava 12 por 36 e desde o começo da greve, que foi no dia 4, nós só tivemos até agora em torno de 14 plantões. Então ele não podia ter 18 faltas. Mas isso é notório, essa gestão fazer isso, agir de forma até antidemocrática, eu posso dizer. Porque eu sou funcionário da prefeitura há 26 anos e jamais, em todas as greves, em todos os movimentos da Guarda Municipal ou de outras categorias, jamais eu vi isso acontecer. O funcionário, o servidor, tem um desconto durante o movimento. Não, isso aí é para ser pactuado após o movimento. Isso aí sempre foi assim, de forma democrática. Né? Porque a gente depois tem que conversar, vai sentar na mesa de negociação e pactuar as coisas. Como é que já vai descontando direto do contra-cheque do cidadão e como é que vai ficar a família dele? No final do mês agora ele tem as coisas para pagar. E não adianta dizer que ele faltou serviço, ele não faltou, a greve é legítima, a greve é legal, o pessoal está cobertado juridicamente, judicialmente por isso, então nós não podemos aceitar e acatar. Eu posso dizer que o governo do PSB agiu de forma truculenta, de forma antidemocrática. Um partido que se diz democrático, um partido que se diz de esquerda. Isso aí é um desserviço ao funcionário, ao trabalhador. Nós vamos estar em cima dessa situação, não vamos aceitar. O sindicato está lá agora, batalhando, junto com a categoria, para reverter essa situação de forma até judicial. Não pode isso acontecer. A gente fica com insegurança total. A categoria está lá preocupada como é que amanhã vai pagar suas contas, como é que amanhã vai resolver as suas situações financeiras. Então eu acho que agiu de forma truculenta, agiu de forma até desleal para o trabalhador e nós não podemos aceitar isso. Vamos denunciar todas as vezes que a Guarda Municipal, inclusive eu estava agora e o estacionamento foi fechado para que os guardas não pudessem entrar nem dentro do estacionamento do privativo, nem o guarda podia entrar, nem o guarda que estava de serviço, além de ter a permanência da guarda. Eu acho isso um absurdo, eu acho isso uma coisa que o guarda municipal, antes de tudo, é um servidor municipal, e como servidor municipal ele tem direito a entrar dentro do prédio da prefeitura. Mas vamos estar monitorando essa situação. Não adianta estar sendo colocado aqui estatísticas, muitas vezes fantasiosas. Eu vou trazer os números reais e a gente vai discutir isso aqui. Segunda-feira nós vamos estar um debate aqui discutindo os números reais. Você vai trazer o seu da gestão. Nada contra Vossa Excelência, que eu admiro, uma pessoa que eu gosto bastante, mas a gente vai estar debatendo essa situação aqui, a forma real, o que está acontecendo de fato de verdade. Vereador Ricardo Cruz, infelizmente acabou o tempo, não vai ter mais um tempo. Só me garanta, pelo menos... Mas aí eu vou deixar dar um tempo para que o vereador possa concluir as suas palavras. É breve. Como da mesma forma que disse a Rinaldo Júnior, vereador Ricardo, eles foram notificados. Notificação no posto. Se teve alguma coisa que veio a ter sido errada, pode ocorrer, eles têm como recorrer. Agora, o movimento não é grevista, porque greve tem que notificar. Eu expliquei todo o trâmite da greve, ou seja, não existe uma greve. O que botaram é que existe uma assembleia permanente. Nem juridicamente se sabe onde é que esse termo é respaldado, onde se encontra respaldo. Agora, truculência eu lhe digo, vereador, o que é? Truculência é confundir o cidadão recifense, Geraldo Júlio, e fazer protesto na casa dele, e o prefeito Geraldo Júlio. Porque na prefeitura, lá nas ruas, faça o seu protesto. Na casa do cidadão Geraldo Júlio é truculência e é falta de respeito com os moradores de toda a rua. Isso sim é truculência. Mas o diálogo, a prova está aqui dada a todos vocês, diversas reuniões para discussão com o sindicato, e não teve presença, e não teve diálogo, e teve intransigência. Muito obrigado a todos. Queria chamar a próxima oradora, a vereadora Ana Lúcia. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde às pessoas que estão nas galerias, aos jornalistas que estão e funcionários, servidores que estão
nos acompanhando e as pessoas que nos acompanham através das redes sociais. Eu subo à tribuna nesta tarde para falar de uma outra categoria que também esteve no movimento paredista, que foram os professores. E, claro, foram 9 dias de greve. Eu queria dizer ao líder do governo, Heriberto Rafael, que uma categoria não precisa notificar um gestor, o sindicato faz a sua assembleia, decreta estado de greve e tem até 48 horas para deflagrar a greve. Bom, eu não sei se o sindicato dos guardas faria tamanha insanidade. Eu acho que essa categoria de guardas tem muita responsabilidade com o seu corpo. Mas com os professores foi sim decretada, foi deflagrada e o movimento paredista durou 9 dias. Houve diálogo. Desta feita, houve diálogo, que eu já pontuei aqui, que nessa gestão é o elemento mais dificultador que existe com a gestão, é a capacidade de dialogar. Agora, não adianta só dialogar, vereador Aerto Luna, é preciso apresentar propostas reais. Não adianta eu dizer para o senhor, vamos conversar, vereador Aerto Luna, e o senhor conversa comigo, mas eu lhe apresento uma pauta e o senhor não me diz em que a gente pode avançar. Isso não é diálogo, isso não é encaminhamento. Isso é apenas uma oitiva. E se a gente sai de lá sem avançar, o senhor só me ouviu e não me deu nenhuma alternativa de encaminhamentos. No caso dos professores, após 9 dias, e se instalou, vereador Antônio Luiz Neto, a Assembleia Permanente, que Vossa Excelência também sabe que é legal, aquele argumento que a categoria tem para, em qualquer momento, estar instalada a Assembleia, a categoria avaliar, reavaliar o tempo inteiro o seu movimento paredista e determinar, decidir ali com aquele grupo, não é, se retorna às atividades, se não retorna, para isso se instala a Assembleia Permanente. Mas os professores saíram deste movimento paredista ainda não muito satisfeitos. Foi conseguido o reajuste de 6,81, que é o reajuste anual do piso salarial da categoria, porém ele vem parcelado. Ele vem em 3 parcelas. A primeira proposta da gestão dizia outubro, novembro e dezembro. A categoria não aceitou e aceitou o parcelamento em agosto, setembro, outubro e novembro. 1,66 por mês. E retroativo a janeiro apenas para os professores que estão abaixo do piso. Isso não é uma proposta que atendeu os anseios da categoria, mas, diante do contexto, não é, a categoria aceitou e retornou às suas atividades sexta-feira passada, numa Assembleia Permanente, porém, ainda continuaremos em luta, porque não é ainda o que nós desejamos. Ainda a luta por melhores condições de trabalho, ainda a luta para que os equipamentos cheguem na escola e deem condições dos profissionais trabalharem, ainda a luta para que os projetos comprados por esta gestão de fato atendam às necessidades dos nossos estudantes. Então, o reajuste também de 2,95 do Vale Refeição, que ainda é muito pouco, não atende uma refeição nessa cidade para um professor, para um profissional, e a reposição de 9 dias parados do nosso calendário, dando autonomia para que as escolas decidam como vai ser feito. Ainda não é, nem de longe, vereador Heriberto Rafael, eu vou lhe ouvir, o que a categoria anseia. Até porque nós tivemos um achatamento salarial, porque desta feita, vereador Antônio Luiz Neto, o aumento foi aplicado em toda a carreira. Nós temos um PCCR, um plano de carreira e remuneração. E aplicado em toda a carreira, não achata o meu salário nem o do senhor, Vossa Excelência, que já está aposentado. Muito menos os que ainda estão para se aposentar, como é o meu caso. Desta feita, a equipe da Prefeitura, os gestores, os representantes da gestão, tiveram a consciência de que não podiam aplicar um reajuste apenas para um grupo pequeno, aplicar em toda a carreira. Mas eu quero ouvir o vereador Heriberto Rafael. Aplicar ou não, tem a promessa do parcelamento. Vereadora, acho que isso é a prova do diálogo, né? Acho que isso é a prova do diálogo. Através da conversa na mesa, obviamente, quando a gente vai para uma mesa de negociação,
Nem todos os lados não ficam perfeitamente contemplados, mas a gente procura um meio termo. É procurar um meio termo, um meio que possa atender um pouco as necessidades, os anseios. A mesa é permanente, ela continua após o acerto salarial, do reajuste salarial, ela continua pelas diversas questões que a gente sabe, e a gente sabe que o Recife precisa avançar, também o prefeito tem noção disso, e tem o empenho do prefeito em fazer essas melhorias, e justamente ouvindo com as pessoas, dialogando com quem quer dialogar. Isso é muito importante, está aí uma prova de um diálogo bem feito que resultou num reajuste real. Aconteceu, porque houve diálogo. A Prefeitura também fez seu dever de casa nos reajustes financeiros e conseguiu também ter a capacidade de fazer. Mesmo no momento de crise, vereador, mesmo no momento de crise, mesmo no momento de arroxo, de aperto, a Prefeitura conseguiu, através do diálogo. Mas tem que haver esse reconhecimento de que existem mais lutas, e concordo com Vossa Excelência, por isso que a mesa é permanente, a mesa é mantida durante todo o ano, para ouvir e procurar buscar soluções, as soluções dos anseios dos professores, de todos que fazem a educação, de nós vereadores também. Então isso é uma forma de governar ouvindo as pessoas. E Vossa Excelência corrobora, claro que a luta continua, e Vossa Excelência conta não só com o meu empenho como vereador e líder do governo, mas tenho certeza com o empenho de todos os vereadores desta casa. Por último, e ainda para terminar e concluir a minha fala, eu queria dizer o seguinte: após terminada a greve, nós ainda estamos vivendo um movimento bem difícil no nosso país, na nossa cidade, com o movimento de greve dos caminhoneiros. E mesmo assim, a Secretaria de Educação manteve a orientação para que as escolas estivessem abertas. E isto foi muito ruim, vereadores, porque não se tem a frota de ônibus funcionando, não se tem ainda, combustível para que abasteçam os carros, e as escolas estão abertas. Sobre quais condições a gente fica se perguntando, porque a merenda também que chegou não é uma merenda satisfatória, não é? Nem a merenda, a água também que está chegando nas escolas também não está oferecendo condições para que haja dia letivo. Então a gente precisa refletir, manter a escola aberta para que a população seja atendida sobre quais condições. E a Secretaria se posicionou em garantia do dia letivo, mas já é tão precária essa garantia, e em dias como estes ainda está mais complicado. Mas eu ouço com atenção o vereador Ricardo Cruz. Muito obrigado pela parte, vereadora. O importante, eu frisar aqui, é que a Guarda Municipal não está pedindo aumento. A Guarda Municipal está pedindo cumprimento de leis. A Lei 3.022, que a gente tem exaurido esse assunto aqui, falado demais, bastante, sobre a Lei 3.022, que dá prerrogativa da Guarda Municipal fazer a segurança pública municipal no nosso município. E, em segundo ponto, o cumprimento de outra lei, que é o 130% do risco de vida do guarda. Hoje o guarda recebe 30% do risco de vida, quando deveria receber 130%. Então nós estamos lutando por isso. Não queremos, eu acho difícil, claro, a gente tem que ter uma coerência, inteligência e saber que é difícil para a prefeitura dar 100% de aumento, 130%, de repente assim, 100%, né, que já tem 30%. Mas ela podia fazer de forma escalonada. E ao longo até da gestão do prefeito Geraldo Júlio, a gente chegar ao final da gestão dele com esse 130% que é lei. Então eu acho que a gente tem que fortalecer esse sentido de que a lei tem que ser cumprida. A lei que dá essa prerrogativa de 130% no risco de vida do guarda municipal. De forma escalonada, de forma trabalhada, de forma combinada. O que acontece é que, às vezes, o líder acabou de falar que nós temos um diálogo, mas nós temos um diálogo com pessoas que vai lá e não resolve. A gente já fez, inclusive o vereador Amir Fernandes já esteve comigo, o vereador Rinaldo Júnior, já estivemos lá com a gestão, pactuamos, assinamos documento e, na realidade, não saiu do papel. Ficou só na conversa e no papel assinado. Então, negociar dessa forma não é válido, é negociar e fazer com que as coisas aconteçam, que é pactuar, fazer. Isso é fazer a política correta, a política que a gente senta na mesa da negociação e faz as coisas acontecer. Se a gente pactuou, é para acontecer, se a gente assinou, é para a coisa vir a se materializar. Então é isso que eu estou falando, é o cumprimento da lei que a gente pede e isso de forma até escalonada. Então essa negociação que a gente precisa da prefeitura, mas com as pessoas que vierem para a mesa de negociação, que resolvam, porque as pessoas que estão vindo para a mesa de negociação não estão resolvendo. É isso que eu queria falar. Muito obrigado pela parte, vereadora.
Me solidarizo à luta dos guardas municipais. Infelizmente, não vou poder ouvir o vereador Airton Luna. Eu não sei quem é o próximo inscrito. Tem ninguém, não? Vereador Airton Luna, por favor. Por vereador, eu achava que não fosse poder falar pela segunda vez. O vereador Ricardo Cruz esteve aqui, falou num tema que não estava dentro do pronunciamento de Vossa Excelência, né, porque a senhora estava falando sobre os professores, né? E eu quero parabenizar pela sua fala e parabenizar os professores pelo exercício do diálogo, do entendimento. Toda negociação não é aquela que é o melhor para a gente, é o melhor que se pode fazer, o que se pode conquistar, né? Naquele momento. Enquanto tem muitos estados, cidades do Brasil afora, que está negociando parcelamento de pagamento de salário, nós estamos negociando reajustes, né? Ganhos reais ou compensação de inflação para a classe trabalhadora. Né? Isso é grandeza de entendimento do que a gente está vivendo no momento, no que o Brasil está passando. Nós não vivemos em outro mundo, vivemos no Brasil, né? E a gente sabe como é que está a dinâmica e como é que está a economia do nosso país, né? Mas pedindo licença à senhora para poder responder ao vereador Ricardo Cruz, apesar de que não está dentro do tema que a senhora está abordando na tribuna. O poder de entendimento, vereador Antônio Luiz Neto, é quando a gente assina um acordo e assina uma ata, aquilo é cumprido. Eu vi um documento assinado por todas as lideranças, certo, da Guarda, tratando essa questão dos 130%. Isso é matéria vencida. Isso é matéria vencida, vereador. Já se teve acordo, isso foi fruto de acordo de mesa salarial, de acordos feitos entre a categoria, né? Está assinado, vereador. Depois eu lhe mostro. Certo, vereador? Então, a gente tem aqui o compromisso com a verdade. A gente não pode estar colocando coisas que as pessoas queiram escutar. Então, vamos trabalhar com seriedade e vamos conduzir a classe como ela deve ser conduzida. Muito obrigado, vereador. Agradeço o seu parte, vereador Airton Luna. Encerro minhas palavras parabenizando, de fato, a categoria de professores e professoras da rede municipal, que corajosamente enfrentou o movimento paredista e que foi para as ruas, fez movimentos e garantiu uma caminhada pelas ruas da cidade do Recife com quase 3.000 professores e caminhou para as negociações e garantiu e ouviu a contraproposta do governo, ainda que não seja aquela que a categoria de fato queria, mas que essa categoria mostrou que é forte e que quando vai para as ruas, vai por um objetivo muito maior, que não é somente o reajuste salarial, mas é a luta por qualidade de ensino, por condições de trabalhos e pelo bom atendimento à população do Recife. Muito obrigada. Não tendo mais nenhum vereador inscrito no tempo do grande expediente, eu passo agora ao tempo de liderança, que o único vereador inscrito é o vereador Ricardo Cruz. Vereador Ricardo Cruz, tempo de liderança, vai usar ou não? Eu não trouxe o outro celular não, foi. Vereador Ricardo Cruz, vai usar o tempo de liderança ou não? Vai não? Então, se eu encerro o tempo de liderança, não tem nenhum vereador inscrito em explicações pessoais. Eu encerro a presente reunião, convocando todos os vereadores para uma próxima reunião regimentalmente. Muito obrigado, boa tarde.